Fala, meu querido, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal de atualidades da LCS Consultoria Financeira. Só aqui você fica por dentro das principais notícias que mexerão com os mercados ao longo dessa semana. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Charal, eu sou engenheiro, especialista em mercados financeiros e finanças pessoais. Hoje é dia 6 de abril de 2020 e no vídeo de hoje vamos abordar os principais tópicos desta semana. Bom, pessoal, vamos começar a falar do calendário econômico dessa semana. Vou começar utilizando esse site investing.com. É um site muito confiável, eu utilizo para ter uma visão mais panorâmica dos principais fatos do mercado ao longo da semana. E hoje, logo de cara, às 8h25 da manhã, a gente recebeu o Boletim Focus. O Boletim Focus ele é publicado pelo Banco Central, tá? Você encontra o relatório aqui nessa página do Banco Central em bcb.gov.br/publicações/focus, e aqui a data do relatório. O relatório foi publicado no próprio dia 6 de abril, apesar dele ser datado com a última sexta-feira, a sexta-feira precedente à publicação desse relatório. Em todo caso, isso é um pouco relevante. O que a gente encontra no relatório Focus? A gente lê no relatório Focus a expectativa dos players de mercado em relação às principais variáveis macroeconômicas, entre elas inflação, IPCA, índice de preços ao consumidor amplo, em relação ao PIB, em relação ao crescimento do país, né? Taxa de câmbio e meta para a taxa Selic. Todos esses valores eles são expectativa até dezembro desse ano. Então a gente tem aqui que o IPCA esperado para o final desse ano ele foi sofrendo correções ao longo do tempo. Há 4 semanas a gente tinha uma expectativa de um IPCA em 3,2%. Há uma semana essa expectativa estava em 2,94% e hoje ela caiu mais um pouco, ela foi para 2,72%. Mas quanto que seria o número ideal que deveria estar aqui? Vamos olhar aqui no próprio Banco Central. A meta para a inflação desse ano é de 4%, mais ou menos 1,5 ponto percentual. Se for menos 1,5 ponto percentual, a gente tem 2,5%. Tá, a gente está bem próximo do limite inferior da nossa medição de inflação. Bom, o que isso denota? Isso denota que tem uma baixa atividade econômica. A nossa atividade econômica ela ainda não está muito acelerada, apesar de, no começo desse ano, a gente ter tido uma retomada muito boa da indústria, por conta do problema do coronavírus da quarentena, das pessoas não consumirem. É esperado, então, que haja um impacto na nossa inflação e, desta forma, aproximando-se muito mais do limite inferior da nossa meta. Em relação ao PIB, o PIB também sofreu um grande impacto, se a gente for olhar. Há 4 semanas a gente esperava um PIB positivo em 2%, o que é um número muito interessante. Se a gente for olhar dados históricos de 2019, 2018, 2% de crescimento para o país é um crescimento legal, é um crescimento pelo menos 2 vezes maior do que o do ano de 2019. Porém, há uma semana, já quando o coronavírus estava começando a dar sinais de que haveria necessidade de uma quarentena, já inclusive no começo da quarentena, já houve uma revisão por parte do mercado para o PIB, e ele foi revisado para um valor negativo em 0,48%. Já hoje, essa revisão ela ainda foi mais agressiva e o PIB está sendo estimado em menos 1,18% de crescimento, ou seja, o Brasil iria encolher 1,18% esse ano. A taxa de câmbio também sofreu um grande impacto. Antes da quarentena, dos efeitos efetivos do coronavírus na nossa economia, a gente tinha uma expectativa para a taxa de câmbio, em relação principalmente ao dólar, né, unicamente em relação ao dólar, de R$ 4,2, R$ 4,20 por cada dólar. Há uma semana, já com o início da quarentena, e hoje, mantido-se o mesmo valor da semana passada, a gente tem uma expectativa de taxa de câmbio para o final do ano de R$ 4,50. Um outro ponto também que é muito fundamental para a gente analisar é a revisão da taxa Selic. A taxa Selic ela foi revisada mais uma vez. A gente tinha uma projeção de taxa Selic para crescimento do valor de taxa Selic há 4 semanas. A gente tem hoje uma taxa Selic, vamos ver, 13,75% de remuneração, certo? E há 4 semanas a gente esperava que houvesse um aumento na taxa Selic para 4,25%.
Já na semana passada, já estávamos contando com uma possibilidade de corte da taxa Selic em 0,25 ponto percentual. E hoje aumentou ainda mais esse delta, e hoje a gente espera que o ano termine com uma taxa Selic de 3,25%. Em relação ao relatório Focus, esses são os principais tópicos, os principais pontos que é importante salientar. Um ponto importante também que está incluso no nosso calendário econômico é o o IGPDI. O que é isso? É o Índice Geral de Preços em relação à disponibilidade interna. E a gente tinha uma projeção de uma deflação no valor negativo, é um índice geral de preços, então é uma medição de inflação. E tínhamos uma expectativa de que esse valor fosse negativo em 0,09, aproximadamente 0,1 percentualmente para baixo. E foi surpreendente porque o IGPDI ele teve um valor atual muitas vezes superior e ainda positivo. Tá? Efeito do coronavírus, alguns preços estão mais altos, principalmente em relação à cesta alimentar e alguns outros produtos, não vou aqui entrar no detalhe, mas é um efeito do próprio coronavírus. Tá? A produção de veículos para março também saiu hoje, o valor hoje é de menos 7%, tendo uma expectativa de 6,5% para esse mês de março. E um número de vendas menor também, de menos 18,6% de vendas de veículos, aumentando consequentemente o estoque de veículos no nosso país. Bom, vamos começar a falar do resto da semana. Amanhã, terça-feira, dia 7 de abril de 2020, às 9 da manhã, teremos a publicação do valor das vendas no varejo, mensal e anual, para o mês de fevereiro. Nota, para fevereiro. Fevereiro ainda não tínhamos o efeito do coronavírus. A projeção, a expectativa de que em fevereiro a gente tenha uma redução, uma retração das vendas no varejo. Tá? Em janeiro, o valor considerado, o valor calculado foi de menos 1%. Já em fevereiro, a expectativa é que ele cresça, tá, em relação a janeiro, mas continue com valor negativo em menos 0,6%. Em relação à quarta-feira dessa semana, a gente vai ter dados não muito relevantes, mas principalmente em relação ao crescimento do setor de serviços, a confiança do consumidor em relação ao Brasil, em relação ao mercado brasileiro, e o fluxo cambial estrangeiro. A expectativa é que seja registrado algo na ordem de 5,9 bilhões de dólares para fora do Brasil, mas esse número ainda não é consolidado. Inclusive a gente tem no próprio relatório do Boletim Focus o investimento direto no país, e ele sofreu realmente uma retração em dólares de 3,5 bilhões de dólares negativo. E o valor que nós temos aqui é uma expectativa para o final do ano. Agora vamos ver o que os dados de quarta-feira vão dizer para a gente em relação ao fluxo cambial estrangeiro. O dado mais importante dessa semana, quinta-feira, dia 9 de abril, vai acontecer em relação ao IPCA de março. O IPCA de março vai começar a trazer para a gente os resultados do impacto do coronavírus. IPCA é um dos índices mais importantes de correção monetária que utilizamos na nossa economia, e quinta-feira agora a gente vai ter o próximo valor de IPCA para o mês de março. É esperado para esse mês de março um valor de 0,15%, certo? Frente a um valor de 0,25% apurado em fevereiro. Vamos ver agora o quanto será apurado de inflação para o mês de março, certo? Em sexta-feira é um feriado, sexta-feira santa, dia 10 de abril, às 16h30 a gente vai ter as posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC. CFTC é um relatório que diz as posições de traders na área de commodities, não os negociadores da mercadoria física, mas as pessoas que negociam em bolsa de valores. Então o preço que norteia sim as mercadorias físicas são os preços das bolsas de valores, então a gente vai ter aí um valor importante para a precificação dos nossos ativos para o exterior. Tá bom?
Um outro dado importante agora para o final do dia também, da segunda-feira do dia 6, é o dado do índice Bovespa. Índice Bovespa, né, como todos devem saber, é o índice composto pelas maiores ações da Bolsa de Valores, né, tem uma combinação das maiores empresas dentro da Bolsa de Valores e elas compõem um índice, e esse índice ele mostra um pouco da expectativa dos investidores na nossa economia. Bom, o índice Bovespa abriu no dia 6 em uma forte alta aí de 8 a 9%, chegou a bater um patamar de 75 mil pontos hoje, e finalizou o dia no patamar de 74 mil pontos, o que é muito bom, tendo em vista que fechou a semana passada próximo dos 69 mil pontos ali. Então sim, é uma melhoria de expectativa em relação à Bolsa, pode ser sim algo temporário, mas já vemos algum ânimo, né, do investidor em relação ao mercado brasileiro. Um dado que é importante também a gente salientar, uma notícia importante da segunda-feira, do final do dia, é que São Paulo prorrogará a quarentena até o dia 22 de abril. Bom, quanto mais tempo a gente manter essa quarentena, maiores serão os impactos na economia. Então, esse é um ponto muito sensível, uma notícia muito importante de das que eu falei hoje. É a notícia mais impactante no nosso mercado. Pode ser que a gente veja alguns efeitos dela na Bolsa amanhã. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica no gostei aqui embaixo, ajuda bastante a promover o canal. A gente está no começo, então eu preciso que vocês me ajudem, tá? É muito importante a colaboração de todos. Não esquece de se inscrever no canal, porque todas as semanas a gente vai ter conteúdo igualzinho a esse, falando principalmente do que principalmente vai acontecer no mercado. Não esquece de acionar também o sinozinho ali do lado das inscrições para você ser notificado quando a gente publicar esse vídeo, tá bom? E checa aqui no canal, tem muitos temas que a gente vai começar a divulgar, vamos começar a publicar ao longo das semanas, de conteúdos teóricos. Não esquece de dar uma olhadinha lá para você entender um pouquinho melhor tudo que a gente aborda aqui nas nossas pautas semanais. Pessoal, muito obrigado e até a próxima!